Bom dia, bom dia, bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus e o doce amor da Virgem Maria esteja em todos os corações. Eu sou João, sou de Promissão, Grupo de Ação Sagrada Família e do movimento ECC, Enquanto Casais com Cristo, do Paróquia Santa Luzia de Promissão. Vindo aqui nessa tarde, nessa manhã de sexta-feira, para partilhar um pouquinho do Evangelho de Jesus Cristo, que está no livro de São Lucas, no capítulo 9, nos versículos 18 ao 22. Amém? Que vai nos dizer assim: pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos conduza e nos guie nesse momento, nos dê sabedoria para falar, para compreender e para ouvir. Confissão de São Pedro. No dia que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros pensam que citou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ordenou-lhe energeticamente que não dissessem a ninguém. E ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Mas, irmãos e irmãs, isso é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No Evangelho de ontem, no capítulo 9 também, a partir do versículo, Herodes está preocupado, está tendo notícias de que Jesus está fazendo grandes milagres, grandes coisas, e ele fica preocupado. Mas quem que é esse cara, Quem que é essa pessoa? João Batista eu degolei, Quem será essa pessoa? Sabe que João Batista ele ressuscitou, alguns profetas, o Elias, E Jesus faz essa pergunta para os discípulos: e vós hoje? Faz para Jesus nessa passagem: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro autenticamente vai dizer: tu és o Cristo de Deus, Vai professar a sua fé em Jesus Cristo. E enquanto as pessoas tinham as dúvidas, todos têm aquelas dúvidas: quem é esse homem, que faz coisas extraordinárias? Vai dizer no texto de ontem que Herodes queria ver Jesus, encontrar com Jesus para ver quem era, como assim ele era, com essa fama tão extraordinária que estava acontecendo no nome de Jesus. Mas Pedro, os discípulos convivendo com Jesus, sabia que ele era, Já tinha se revelado a eles que ele era filho de Deus, filho do Pai, que veio ao mundo para salvar a humanidade, salvar as pessoas, salvar Israel, E Pedro vai declarar então que ele é o Filho de Deus. E hoje existem essas questões ainda, Muitas pessoas duvidam de Jesus, não acreditam em Jesus. Jesus foi um homem inteligente, um homem muito sábio, que passou pelo mundo, mas não é filho de Deus, foi um profeta muito sábio. Mas a história diz que praticamente todos os profetas foram, menos Elias, nós sabemos que ele foi arrebatado ao céu, num turbilhão de fogo, num carro de fogo, em vida para o céu. Os outros morreram, tinham seus túmulos e não salvou ninguém, nenhum ressuscitou, Não tem narrativa que ressuscitaram. Jesus não. Jesus é aquele que veio, viveu conosco como ser humano, como homem, Passou o seu tempo que Deus tinha para ele aqui. A partir de 30 anos ele foi ter sua vida pública, fez tudo que tinha que ser feito, ensinou tudo que tinha ensinado, morreu, Ele vai dizer aqui no outro versículo que é preciso que ele, 21, 22, ele acrescentou: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes,
e pelos escribas. É necessário que ele seja levado à morte e que ressuscite no terceiro dia. Quem é que viu isso? Só ele podia fazer isso pelo povo. Só Jesus podia morrer e salvar as pessoas, a humanidade. Ninguém mais. Então Pedro vai declarar esse amor. Eu queria que no nosso coração, nesse momento, que nós pensássemos um instante: quem é Jesus para mim? Qual é o significado de Jesus na minha vida? Como eu a vejo? Como você vê Jesus? Como ele é para você? Ele é esse Jesus que a Bíblia narra, que a história narra, que os evangelhos narram, os seus feitos, a sua morte, sua crucificação, sua ressurreição, sua ascensão aos céus. E dando a ascensão, ele esteve com os discípulos durante 40 dias, aparecendo várias vezes, conversando com os discípulos antes da ascensão. É esse Jesus que eu acredito, é nesse Jesus que eu creio, é esse Jesus que eu amo, esse Jesus que eu desejo na minha vida? Ou sou como os outros que dizem: foi só um ser humano inteligente? Para Pedro não foi, para os discípulos não foram, para os santos depois disso não foi. Jesus foi e é o Santo, o Deus de Israel, o Deus do mundo, o Senhor de todos os povos. Tanto que ele deu uma missão para Paulo para evangelizar os pagãos, os povos de fora de Israel. E quantas comunidades, quantos países Paulo evangelizou, quantas comunidades Paulo fundou, falando de Jesus fora de Israel. Ele chegou ao mundo através dos apóstolos, na boca dos apóstolos e seus seguidores, que continuam até hoje. O meu Jesus é o Jesus do Evangelho, aquele que a história narra para mim e narra para nós. Para você, espero que seja também esse Jesus. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.